Conversar também com o presidente da Câmara. Vamos saber da greve dos servidores da Câmara. Pois é, como é que fica esse estado de coisas? Inadmissível, inimaginável. Greve na Câmara de Vereadores de Joinville. Vamos conversar com o Rodrigo Facchini. Daqui a pouco aqui, para ele falar, para ele explicar como é que ele assina um documento e depois não cumpre. Porque tem crise, mas quando assinou, já tinha crise. E aí? Assinou, mas agora tem crise, não tinha antes. Vamos saber, daqui a pouco, ao vivo, aqui no estúdio, presidente da Câmara, Rodrigo Facchini, vai conversar com a gente também, vai explicar essa situação lamentável, lamentável do Poder Legislativo. O convidado é o presidente da Câmara, Rodrigo Facchini. Cheio de convidado hoje aqui para entrevista. Eu vou começar, não vou perguntar de Câmara, eu preciso perguntar de futebol. Qual é o melhor país do mundo em futebol atualmente, presidente? Vamos ver se o presidente entende de futebol. Bom dia, presidente. O meu melhor país vai ser sempre o Brasil. Não faça política, não faça política. O meu melhor não. Vai ganhar o X-Peto. Qual é o melhor país do mundo no futebol atualmente? Bom dia, Osni. Quero te cumprimentar a todos que nos acompanham, né, através das rádios, através do teu microfone. Eu penso que seja a Espanha, Osni. A Espanha? Seja a Espanha. Tem o fundamento, né? Tem nexo, mas não é a Espanha. Pela grandeza dos times, né? Mas não é a Espanha. Errou. Não vai ganhar o X-Peto. E quanto tempo leva para abrir uma empresa em Joinville, abrir uma companhia em Joinville? Osni, é vexatório, é vergonhoso. É muito burocrático, né? É muito burocrático. Eu conheço algumas realidades, assim, por exemplo, como a Uberlândia, né? Você há pouco falava. O melhor do Brasil. Uberlândia tem um sistema que o cidadão empreendedor, ele, de qualquer canto do país, ele faz uma pesquisa e ele imediatamente vai ter a resposta online se naquele espaço, naquela localidade, naquela rua é possível ter aquela atividade ou não. E a gente vem trabalhando e vem buscando para diminuir esse prazo. Mas hoje, em Joinville, lamentavelmente, é algo que já se arrasta há mais tempo, mas não se abre uma empresa com menos de 6 meses. 6 meses? Veja bem, eu não estou falando isso do ponto de vista oficial. Estou falando isso, é o Rodrigo Facchini que está falando isso. Não estou falando isso do ponto de vista oficial. Sim. Né? Eu estou falando a opinião do cidadão Rodrigo Facchini. 6 meses. Tá bom. Aí está um bom desafio, né? O prefeito Udo deve conhecer a realidade de Uberlândia, 24 dias, deve estar trabalhando. Não somente o prefeito Udo, mas o seu secretariado, nós na Câmara de Vereadores, né, que temos uma independência, também temos que trabalhar nesse sentido, né? Ajudar a Joinville a sair dessa situação ainda vexatória. Ninguém quer a burocracia, todo mundo fala mal da burocracia, um monstro, como diz a revista, um monstro da burocracia, um monstro burocrático, mas para se livrar desse monstro é difícil, né? O empreendedor brasileiro, ele é um grande herói, né? Especialmente quando a gente fala aí da pequena e da microempresa, é um desafio diário, né? Garantir o salário, garantir o ganha-pão, garantir a atividade, né, da família brasileira. Isso não é uma realidade só de Joinville. A gente sabe que hoje toda e qualquer empresa aí divide uma fatia bastante considerável com o governo, né, através dos seus tributos, através dos impostos. Então de fato é um desafio diário, e o empreendedor brasileiro ele estaria preparado, ele estaria apto para empreender em qualquer local do mundo, tendo em vista a situação que ele enfrenta diariamente no nosso país. Seria a burocracia também, o monstro da burocracia também, o responsável pelo adiamento do mezanino da Câmara, presidente? Desse adiamento da inauguração? Osni, veja bem, essa obra que pretende oferecer à imprensa joinvilense uma sala, né? Eu estive lá, inclusive, agora no dia de ontem, ainda averiguando e fiscalizando a obra. A obra está praticamente pronta. Nesse momento, quem está atuando dentro desse espaço são os servidores da Câmara no momento, né, na instalação da telefonia, da internet, e de fato ficou muito bonito. A gente vai oferecer um espaço agradável, né, para os profissionais de comunicação. Eu pretendo aí nos próximos dias, ainda não vou te afirmar aqui uma data fechada, porque são vários os atores envolvidos,
mas eu pretendo nos próximos dias oferecer uma espécie de um ato, algo que eu possa, na condição de presidente da Câmara, oferecer esse espaço à imprensa joinvilense, aos comunicadores que merecem o nosso respeito e merecem um espaço agradável e qualificado, né, para acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores. Tá mais complicado que a cena do Mar Vermelho. Não, assim, não. É uma obra assim como qualquer obra que você faz na sua casa. Cada cidadão que nos acompanha nesse momento sabe que reforma não é algo tão simples e tão fácil. Muitas vezes foge do limite de prazo. A gente conta com várias as adversidades do ponto de vista da obra mesmo, do ponto de vista também climático da nossa cidade, mas fato é que a obra está praticamente pronta, ficou muito bacana, ficou muito boa. Não foi uma decisão minha, você sabe disso, né? Não foi uma decisão do presidente Rodrigo Facchini de fazer aquela obra, de fazer a sala de imprensa, mas penso que de fato foi uma decisão da gestão passada, uma decisão acertada, tendo em vista que realmente ficou um espaço muito bem, muito bom. E a greve, presidente, a greve dos servidores municipais? Então, Osni, o senhor não atendeu o senhor assinou e depois não cumpriu o acordo lá? Tem gente que assim o fala. Mas o que aconteceu é o seguinte, Osni, houve um pleito por parte de alguns servidores, um grupo minoritário, que pleiteou alguns tópicos. Eu até trouxe aqui para a gente avaliar de forma conjunta. E eu, quando estive com os servidores, de fato, me prontifiquei a buscar, a fazer uma tentativa no sentido, né, de atender algumas demandas. Só que, e foi assim que eu respondi para o sindicato, a decisão da presidência da Câmara é uma decisão colegiada. Nós tivemos uma reunião dias atrás com os vereadores, ou seja, todos os vereadores foram convidados. 2 reuniões com a mesa, né, que tratou sobre esse assunto, e ainda na tarde de ontem uma nova reunião com, acho que 15 os vereadores, dos 19 estavam lá os 15, onde tratamos pontualmente cada uma das reivindicações, da busca de parte desses servidores, e a resposta por parte da maioria dos vereadores se deu exatamente favorável àquela decisão já tomada pela mesa diretora, já tomada pelo presidente da Câmara de Vereadores. Então aqui, assim, por exemplo, o primeiro ponto, garantia de acesso à graduação na carreira do servidor ainda no estágio probatório. O que significa isso? O servidor, ele passou num concurso público a nível de segundo grau e ele exerce a atividade que estava como critério quando ele decidiu fazer o concurso público. É um direito que já está assegurado a ele. Após o estágio probatório, ou seja, os 3 anos, ele tem assegurado o direito da progressão, né, na tabela de carreira. O que está se pedindo é que se antecipe essa progressão. E eu num primeiro momento, te confesso que imaginei, falei, não, isso é tranquilo, eu acho que é possível. Quando nós fomos ver o impacto, a gente percebeu que, não é bem assim, então vamos aguardar, né, tendo em vista que na iniciativa privada é assim, o prazo de experiência. Os demais servidores que passaram pelo mesmo processo de concurso público também aguardaram os 3 anos, então seria injusto nesse momento, né, nós concedermos esse acesso para um grupo de servidores, tendo em vista que os demais não tiveram o mesmo privilégio. Em todo e qualquer concurso público é assim que acontece, isso está assegurado pela lei. Né, os 3 anos de estágio probatório, a partir daí sim, o servidor tem o direito a esse acesso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, responsabilidade de supervisão, acompanhamento e avaliação dos oficiais de gabinetes para os recursos humanos. O que acontece? Hoje existe uma comissão que é formada por 5 servidores, uma comissão que vai fazer uma avaliação periódica. Isso é regimental, isso está assegurado inclusive em todo e qualquer serviço público. A comissão hoje ela é formada por 4 servidores de carreiras, 4 servidores efetivos da Câmara de Vereadores, e mais um que é o chefe de gabinete, ou seja, que é o chefe imediato, que é aquele servidor mesmo que comissionado, mas que atua diariamente ao lado
né, de forma conjunta, trabalhando no dia a dia com esse servidor efetivo que é o oficial de gabinete. E o pedido dos oficiais é que não seja, né, que nessa comissão de 5, eles questionam a participação de somente um, que é um comissionado. Né? Então a gente entende, essa também é uma avaliação quase da totalidade dos vereadores, né, que é necessário esse chefe de gabinete participar dessa comissão, tendo a garantia, Osni, que são 5 servidores a comissão. Desses 5, 4 são servidores efetivos da casa, né, de vários dos setores, e somente um que é o chefe de gabinete, que está sendo questionado por esses servidores e aqui respaldado pelo sindicato. Então é uma decisão já tomada, né, vai se manter sim o chefe de gabinete, afinal de contas o chefe de gabinete é quem está no dia a dia e tem a condição da avaliação. Né? O terceiro ponto é a garantia de reserva de no mínimo 5% dos servidores comissionados para o servidor de carreira. O que acontece, Josinho? Há anos atrás, nós tínhamos um quadro funcional onde 37 servidores eram comissionados da administração. Eram 37 cargos destinados à administração. Nós não tínhamos nenhuma FG, né, que é a função gratificada, essa sim, para o servidor efetivo, e somente 47 servidores efetivos. Hoje o nosso quadro é bastante diferente. Nós contamos com 23 cargos na administração, ou seja, tivemos uma diminuição aqui considerável, né, desses cargos, chamada as chefias da administração, e já os servidores de carreiras, né, que tem a chamada chefia, a FG, a função gratificada, nós contamos com um quadro de 26 servidores. Já chegou a 34, hoje são 26. E aumentamos o cargo, o número de efetivo para 104 servidores. Ou seja, nós temos hoje, contando com as FGs, né, contando com aqueles que atuam também em algumas comissões e por isso tem uma gratificação, já se atende 33% dos servidores efetivos. E você sabe, a cidade de Joinville sabe que o plano de carreira da Câmara de Vereadores, o plano de salário, é talvez um dos melhores da cidade. O nível salarial do nosso servidor é bastante alto, até pela sua qualificação. Nós temos um quadro funcional bastante qualificado. Você atuou, esteve muito presente, está sempre muito presente ao Legislativo Municipal e sabe que nós temos pessoas bastante qualificado, né, a serviço do Legislativo Municipal. Todos esses pontos, presidente, são dados técnicos da Câmara, né? Percentuais, né? Cargo comissionado, não comissionado e tal. A pergunta que fica se o senhor tinha conhecimento, tem todos esses dados aí, por que então assinou aquele acordo com os servidores, então? Veja bem, Ozinho, que aí você teve estão cobrando agora é o não cumprimento. Você teve acesso a esse documento, Ozinho? Do quê? É o documento que eu assinei? Não. Então, o documento que eu assinei, ele reafirma o meu empenho na tentativa de atender as demandas apresentadas pelos servidores. E é isso. Eu não trouxe aqui o documento que eu assinei, mas o documento que eu assinei é exatamente isso. O que houve, sim, foi uma distorção dessa informação por parte do sindicato. Agora, você pode buscar esse documento. Esse documento reafirma o meu compromisso, e eu reafirmo o meu compromisso aqui na tentativa de atender as demandas. Agora, e foi assim que eu afirmei na Assembleia com os servidores, foi assim que eu assinei, e essa é a minha postura. Agora, Osni, eu também quero aqui deixar público para a cidade de Joinville que eu não sou um cidadão que tem como já dizia Raul Seixas, que tem uma opinião formada sobre tudo. Eu acho que muitas vezes voltar atrás, repensar, é também significado de inteligência. Não é o que aconteceu nesse caso especificamente. Mas eu não sou daqueles que, especialmente na gestão pública, que tem uma opinião formada sobre tudo, não. Eu volto atrás quando necessário, até porque o papel do político, do vereador, é representar o interesse da grande maioria e não o seu próprio interesse. Então, se em algum momento eu tiver que repensar sobre um posicionamento, assim o farei. Mas teve reunião interna dos vereadores para discutir esses pontos? Várias, em vários momentos. E ainda ontem à tarde acharam melhor, então, não atender aqueles pontos indicados. Exatamente. Ainda ontem à tarde, fizemos uma reunião
Eu até, num determinado momento, porque não houve o comunicado de que haveria essa reunião, quando seria essa reunião, por parte dos vereadores que discutia a reivindicação dos servidores da Câmara. Comunicação como assim? Que os vereadores iam decidir se iam atender os servidores ou não. Não, veja bem, a decisão ela de certa forma, ela cabe à mesa, né? A mesa, ela é eleita pela totalidade dos vereadores para cuidar do ponto de vista administrativo. Está lá a mesa dirigindo a Câmara. Agora, mais do que isso, eu sempre brinco, né? O presidente, ele é, de certa forma, um funcionário dos demais 18 vereadores, né? A decisão, ela é colegiada, e eu reafirmo isso a todo momento. Até porque todas essas tomadas de decisão, ela passa, ou melhor, todas não, alguma delas, do ponto de vista de uma reformulação administrativa, passa pelas comissões, passa pela aprovação dos vereadores, né? Então, não existe como você fazer uma mudança sem dialogar com os vereadores. A reunião de ontem contou com a presença do Fábio D'Alonso, do Jaime Evaristo, do Maurício Peixe, da vereadora Pastora Leia, do vereador João Carlos, do vereador Maicon César, do vereador Prete, a minha presença, do vereador Aragão, do vereador Adilson Mariano, da vereadora Zilnete, do vereador Levi Rioski, do vereador Bento e do vereador Odir. Reunião que tivemos ontem à tarde e tratamos pontualmente cada uma dessas reivindicações. E a decisão foi essa, né? O vereador Adilson Mariano fez algumas defesas em relação, e de forma muito contundente, muito respeitosa, merece todo o meu respeito aqui, mas no mais, a grande maioria dos vereadores tiveram uma posição semelhante à posição da mesa diretora. E o sindicato manteve ainda a permanência do estado de greve? Depois dessa reunião de ontem, eu não tive mais nenhum diálogo com o sindicato. O que aconteceu foi na tarde de terça-feira uma reunião com a representação do sindicato e tivemos uma conversa muito tranquila, né, acerca desses assuntos. E após a reunião conosco, houve uma reunião também no sindicato com alguns servidores. Agora, de um total de 104 servidores efetivos, me parece que essa reunião, essa tomada de decisão, a participação efetiva não passa de 20 servidores. Pelo menos esses são os números que chegou a mim. A informação que eu tenho, né, que se permanece em estado de greve e dispostos a intensificar a luta até que a negociação aconteça e os pedidos sejam atendidos. Pelo menos foi isso que me falou o Ulrich Bethalter, presidente do sindicato. Quer dizer, se permanece o estado de greve. Então. Eu respeito em absoluto a decisão dos servidores, está assegurado pela Constituição brasileira o direito à greve. Agora, fato é que cabe a mim também fazer essa articulação, essa conversa com os vereadores e esclarecer a população a respeito desse assunto. Nós vivemos um momento difícil para o país, um momento de crise, e se você for perceber dos 5 pontos que aqui estão, né, esses 2 primeiros que eu mencionei, ele está restrito a um número, ele está restrito a atender os chamados oficiais de gabinete, ou seja, são 19 servidores, de um total de mais de 100, são 19 que estaria atendendo. Um outro ponto é uma negociação do Vale Alimentação. Hoje, o nosso Vale Alimentação, ele é idêntico da Prefeitura Municipal. Né? Essa foi uma decisão nossa, torná-lo idêntico do Executivo Municipal, da Prefeitura, né? E essa é uma decisão já tomada. E um quarto ponto, então, aqui é uma discussão sobre o projeto de resolução 22 de 2015, que trata sobre vários os aspectos, né? Então, eu em momento nenhum deixei de conversar com qualquer um dos servidores. A porta da presidência sempre esteve aberta, né? Estamos aí à disposição de dialogar sempre com o servidor, mas com essa decisão já tomada. Então tá bom, tá aí ó, o sindicato então dizendo que continua em estado de greve, né? Estado de greve, e os vereadores então, seria interessante que os vereadores também se posicionassem na mesma forma também, e também falassem isso, né? Eu vou te dar um dado, que isso está aberto no portal da transparência, então não tem porquê a gente segurar essa informação, mas só para que você tenha uma noção, Ozinho, o servidor efetivo
que participa de uma FG, que participa de uma gratificação, a média salarial desse servidor é de R$ 6.900. Passa R$ 6.900. Média salarial líquida, tá? Salário líquido. Então, eu não tenho qualquer dúvida, né, que o servidor municipal do Poder Legislativo de Joinville, ele participa, né, de um plano de carreira, talvez um dos melhores da cidade. Está aí a palavra do presidente da Câmara, então, né, sobre o não atendimento, né, dos pleitos dos servidores da Câmara, do sindicato, segundo falou aí o Ulrich Bethalter, através de e-mail para a gente aqui. Então está colocado, não tem a divisão dos vereadores. Os vereadores estão com alguma objeção do Adilson Mariano, mas os vereadores, todos os demais, então, coincidindo com esse seu ponto de vista. Eu não vou aqui te precisar em número de vereadores, mas fato é que a maioria dos vereadores tomaram essa decisão. De acordo com os nomes ditos. Em relação à mesa, existe uma unanimidade, né? Nós nos reunimos várias vezes, os 4 vereadores da mesa, e tivemos essa unanimidade. Esses 5 pontos aqui foram discutidos pela mesa diversas as vezes, né? Aí eu falo da vereadora Pastora Leia, do vereador Levi Rioski, do vereador Lewis Correia, e eu na condição de presidente. Eu digo isso porque não pode ter também, por isso que seria bom os vereadores, porque daqui a pouco, o senhor mencionou a alegação do Adilson Mariano e tal, mas daqui a pouco vai ter alguns vereadores que podem insuflar os servidores ou até o sindicato, dizendo, não, isso é coisa do presidente. Então, querendo colocar o presidente contra o sindicato e vice-versa. Então, poderia ter uma posição da maioria dos vereadores, então, já decidindo plenamente, alegando aí todas as suas argumentações dadas pelo senhor, já esse é o ponto de vista da Câmara. Se eu forçar, de repente, a produção de um documento, assim, de repente eu vou estar constrangendo alguns dos vereadores. E quando eu fui eleito presidente, eu fui eleito com essa responsabilidade. Para representar a Câmara. Exatamente, eu não vou me furtar dessa responsabilidade. Fato é que eu tenho dialogado, buscado entendimento. Ontem essa reunião contou aí com a grande maioria dos vereadores, né, onde a gente tem dialogado acerca desse assunto, e aquilo que eu te falei reafirmo, e ontem reafirmei com o grupo dos vereadores. A minha posição é uma, né? Agora, certamente será privilegiado, né, a decisão da maioria. É uma decisão colegiada, né? E o papel da presidência é exatamente essa, Osni. Tá aí a palavra, então, de Rodrigo Facchini, vereador que preside o Poder Legislativo de Joinville. Presidente, obrigado pelas explicações, então, pelo esclarecimento com relação aí a essa disputa, essa briga, essa pendência aí com o sindicato, com o Sinsesc, com os servidores municipais. Ok, Rosinho, eu quero mais uma vez te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui contigo. É sempre muito bom conversar contigo, tendo em vista... A gente se encontra na inauguração do mezanino. Isso é uma promessa. É uma promessa, Osni? Você estará lá conosco? Se o senhor estiver na presidência até lá ainda. Vai ser no seu mandato ainda, espero. Será muito em breve, Osni, será muito em breve. Fica aqui o meu compromisso contigo em sempre estar à disposição para os esclarecimentos e trabalhar dia após dia pelo um legislativo cada vez mais participativo. Aí o presidente da Câmara, Rodrigo Facchini,